Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? A Estela já tá entrando, tá bom? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? A Estela já tá entrando, tá bom? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? A Estela já tá entrando, tá bom? Opa, Opa, oi, tudo bem? tudo bem e você? Tá bem? Tá me ouvindo bem? Agora tô. Então tá bom. Como que tá de filha? Filha ou filho novo aí? Então, não sabem ainda, parece que é filha. Ai, É bem provável que seja uma filha gata. Tá aqui brincando. que linda! Acabou de chegar. As meninas da unha com cheiro de gato, rato, coisa, tudo, elas vivem querendo que eu adoto, mas você imagina, eu já tenho a Valentina, né? Ah. Ciumenta. Se eu colocar a Valentina e o João Pedro aqui em casa, eu não aguento. E aí, Mi, como que estão as coisas aí em tempos de quarentena, no trabalho, no serviço social, hein? Bom, Conta Conta um pouquinho do seu trabalho, que eu vou contar um pouquinho do meu, para o pessoal que está aqui entender o que que faz uma assistente social, entender o que que faz uma psicóloga, né? Já que tem os dois públicos. sim. E é até legal a gente tem. Boa noite, né? Pessoal que entrou agora. Eu sou a Boa Michelle. noite, gente. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Michelle Francini, eu sou assistente social, pós-graduada em serviço social na oncologia. Você presente aí, Estela? Eu sou Estela Moraes, sou psicóloga, trabalho com programação neurolinguística, psicóloga clínica. Trabalhei onde eu conheci a mim, né? Trabalhei um tempo na psicologia social e agora fico mais com a parte clínica mesmo e palestras e treinamentos. Sim, eu e a Estela, a gente se conheceu na obra social Dom Bosco no Campo Belo, né? Foi um É, aprendizado para a gente ali, né? Totalmente, uma realidade totalmente diferente completamente. da gente que mora no centro para quem mora do outro lado da cidade. Ele foi um trabalho muito importante para a nossa construção da nossa carreira, né? Com Mas certeza. eu vou falar um pouquinho aqui sobre o serviço social, né? Eu vejo muito. O profissional da assistência social, ele não é dor de cesta básica, ele não faz caridade, ele não ajuda. Uma vez eu, uma vez eu perguntei pro pessoal, para as crianças lá da ONG, o que, que o assistente social fazia. Eu falava assim, ah, dá o passe e assistência e comida. Ai, quero morrer. Mas na verdade, mas Só fala um pouquinho mais alto, Mi, que tá um pouquinho baixo. Isso. ora, Melhor. meu microfone, peraí. É que eu acho que eu engordei um pouquinho na quarentena, nem a voz tá saindo. Não. O que E acontece? aí? O assistente social, quando eu comecei a estudar, eu descobri que eu fiquei na dúvida se eu fazia advocacia ou serviço social. Por que Tá. eu optei pelo serviço social? Porque ele é o defensor da garantia de direitos da sociedade, né? Uhum. Que garante a relação da sociedade humana através da política pública. Um dos exemplos Uhum. hoje é o auxílio emergencial. Ele foi feito por qual lei? Através da política pública da assistência social, né? Então, assim, realmente, no começo, a profissão ela iniciou com assistencialismo, com doações, caridade. Ai, a mãe abandonava o filho, colocava naquela roda, todo aquele contexto Uhum. social que a gente já conhece. Lá em 2000, 2000 já começou a mudar o serviço social, aí iniciou a criação do CRAS, do CRES, que são os centros de referências, onde o assistente social teve um poder maior, né? E eu aprendi uma coisa, fui fazer um curso na Paulus, em São Paulo, sobre história, porque eu sou perita social, perita judicial e atuo como técnica quando o juiz. Uhum. E eu descobri que o profissional da ciência ele era uma autoridade das políticas públicas sociais, porque ele que libera os benefícios sociais, né? E aí eu Certo. tentei mudar essa visão
levando para as pessoas. Então, assim, quando alguém fala, Michele, o que você faz? Eu sou uma defensora de garantias de direitos do ser humano, da sociedade, né? Não importa o que aquela pessoa fez, importa que eu garanto o direito dela, tá? Então, o objetivo da psicologia... Não é só para pessoa de baixa renda, por exemplo, né? Que muita gente acha, né? Que assistente social é para pessoa de baixa renda exigir Bolsa Família e, enfim, procurar dinheiro, né? O pessoal fala assistente social é para quem é pobre. Não é isso, né? A profissão, ela é garantia dos direitos humanos da sociedade e da justiça social, né? Então, ele tem o dever social, que é o dever da justiça social. Vou dar um exemplo, tá? Que é até bem... Tá. Vamos supor, eu tenho uma família margarina, igual nós chamamos. Sou pai, mamãe e 2 filhinhos. E um desses pai, ele abusa da filha. Só que ele é um trabalhador, ele tem emprego registrado e ele vai preso. Voltou? Voltou. Vamos supor que ele abusou daquela criança, gerou-se um trauma, né? Aí a criança, ela vem para o serviço social. Vou falar um pouco da vara até da infância. Ela vem para o serviço social. O que o assistente social faz? Ele acolhe toda a família e faz a inclusão da família no PAEF, encaminhamento psicológico, porque ela tem trauma. Eu sou assistente social para tratar o trauma dela? Não. Eu tenho que fazer o quê? Defender o direito da criança à saúde. Né? E o CRAS, quando ele vem com essa questão de ser multidisciplinar, né? Que aí a gente começa a interligar as funções dos direitos humanos, né? Então tem o psicólogo, tem, enfim, né? E é bom entender, gente, a gente está fazendo essa live, porque até eu falei para a Michelle, falei assim, mas o que faz, né? Vamos entender como que eu poderia consultar um assistente social, eu sendo psicóloga clínica, não num contexto de psicologia social, né? E aí eu acho muito interessante. Vou chegar lá no privado agora, né? Tá, vamos lá, desculpa. Ideia, né? Que nem eu hoje, eu atendo vários convênios médicos hoje. Eu tenho uma empresa de consultoria e assessoria de serviço social. Então, eu atendo desde a pessoa física à pessoa jurídica que me procura. Tá. Por a pessoa física, ela chega e relata que ela precisa do BPC, um benefício de prestação continuada, devido a uma saúde mental. Vamos supor que ela tem... Certo? E eu encaminho a minha primeira triagem, eu não tenho como dar um diagnóstico, eu encaminho para o psicólogo, correto? Tá. Do convênio. Encaminhei, ou o psicólogo que tem parceria com ele, seja por contrato. Vamos supor, eu tenho uma parceria com você. Eu atendi um hoje. Ele me liga e fala, Michele, olha, eu estou trabalhando, mas eu tenho na minha mãe, ela tem 65 anos, ela depende de mim, o nosso salário não dá. Opa, peraí, 65 anos, não tem condição de se ter, direito ao benefício de prestação continuada. Aí é onde o psicólogo aciona o serviço social. É como se fosse assim um advogado para as causas específicas dos direitos sociais. Isso mesmo, tá? Outro exemplo. Então, vai muito da escuta do serviço social e do psicólogo. Por isso que dentro da grade tem a psicologia social. O que é a psicologia social dentro da grade da faculdade? É analisar as pessoas enquanto relação de convívio, como elas convivem, né? Gente, ó, é uma gata nova, tá? Ela eu não tava esperando isso aqui na live, mas ela tá aqui miando por aqui, desculpa, tá? Ela vai aparecer aqui de vez em quando. Anima. Então, assim, na psicologia social, tem mais com conta de analisar as pessoas, o quadro familiar, entender um pouco do histórico. Outro exemplo que a gente pode citar vamos supor, eu sou casada, meu marido, ele sofre uma deficiência, ele fica deficiente, ele tem um retardamento mental, ele inicia um tratamento psicológico. Ele não contribuiu com o INSS. Ele tem direito ao benefício da assistência social. Então, assim, em algum momento ele vai chegar ou no serviço social ou na psicologia.
E aí é onde a gente tem que ter o entrosamento mesmo de entender o caso. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, Estela, eu tô com meu auxílio doença cortado, eu tô com depressão, eu não consigo trabalhar, eu tenho pânico. Aí a gente entra na reforma psiquiátrica, reforma psicológica lá. E aí ela tem uma doença mental, ela pode ter uma doença crônica, uma depressão crônica. Ela vai aposentar por isso. Ô, ô, Mi, só para a gente pegar o gancho aqui para as pessoas entenderem de fato a ligação, eu estava discutindo muito isso esses últimos dias por causa do auxílio emergencial, e a gente vai chegar lá, né, mais para frente, por causa do auxílio emergencial, questionando com uns amigos, né, um grupo de estudos, o quanto que isso é essencial, básico. Então, se a gente for pensar numa renda básica, né, universal, aquela ideia de que alguns países têm, tal e tudo mais, o como foi discutido, por exemplo, a questão da Bolsa Família, e tudo mais, porque o Bolsa Família é um valor irrisório, a maioria das pessoas não entendem isso, né? Que não é um negócio para vagabundo, né? É um buraco muito mais embaixo. Então, por que que é tão importante a assistência social trabalhar com a psicologia? Eu vejo que se a pessoa não tem o mínimo que ela precisa para uma vida digna, que é direito dela, e as pessoas não sabem que ela tem direito à educação de qualidade, saúde de qualidade, alimentação de qualidade, segurança. Isso é de você paga imposto para isso e é direito e as pessoas não conhecem os direitos que têm, né? Que eu acho que aí é uma coisa que a assistente social é muito importante, e eu tenho batido muito na tecla com os meus amigos das ciências sociais que estão estudando a questão da renda básica agora na pandemia e tudo mais, o quanto essa informação precisa ser propagada, que não é que o governo vai te ajudar te dando 600 reais. É obrigação. Então, é obrigação dele manter o mínimo necessário para a saúde das pessoas, porque a gente paga imposto para isso. A gente não paga imposto para eles usarem, que nem acontece. Então, eu ouvi muita gente falar assim: ah, mas a pessoa já tem uma renda lá e ela vai pedir, ela é folgada, vai pedir os 600 reais. Só que isso, por lei, a gente precisaria ter educação de qualidade, não tem, alimentação de qualidade não tem, moradia digna e não tem. Tudo isso já é direito da pessoa só pelo fato dela existir e ser uma cidadã brasileira. Que nem um exemplo. O auxílio emergencial, ele entra através da lei da política pública da assistência social, da lei orgânica da assistência social. Então, dentro do artigo da lei, foi criado o artigo 20, que dá direito ao auxílio emergencial. Até a pandemia não tinha esse artigo, agora tem. Um outro que é legal também é que o auxílio doença dentro da política da assistência social dentro do coronavírus. Então, a pessoa não passa pela perícia. Ela fica lá, o INSS vai confiar, né, na boa-fé daquela pessoa. E como que a gente cuida nesse meio de pandemia? Porque, assim, o contexto histórico nosso já é difícil, com traumas de infância, isso e aquilo. Quando felizmente chegam nos nossos serviços, sejam ou serviço social ou psicologia, ele já está no limite mesmo, né? Uhum. Então, quando eu atendo, às vezes, o que acontece? Ah, eu estou com depressão porque a minha tia, que mora sozinha, não tem condições de sobreviver e eu não tenho condições de ajudar. Mas espera aí, será que ela não tem direito a algum benefício? Então, aí é onde vem a escuta do psicólogo, fazer um encaminhamento. Então, é o seguinte, eu vou te dar um encaminhamento formal, um telefone, ou a gente pode deixar o telefone, eu peço para a assistente social ligar. Então, a gente também vem muito com a nossa atitude que faz a diferença entre os profissionais. Porque tem profissional com escuta qualificada e profissionais com escuta não qualificada. E aonde prejudica os serviços também. Lógico, a gente sabe que o governo, né, o plano municipal, ele é lindo, né? Se eu pego um plano municipal e leio e falo assim, nossa, vai dar tudo certo. Quando chega na base mesmo,
não é nada daquilo. Quando ele chega no consultório médico, não é nada daquilo. Quando ele passou pelo convênio por mim, não é nada daquilo. Quando ele ligou no meu escritório, não é nada daquilo. Quando a assistente social da instituição me liga, não é nada daquilo. Quando o juiz me nomeia para fazer a perícia na casa dele, não é nada daquilo. E o que acontece muito também, Stella, que até me assusta quando a gente fala de proteção social básica, é a falta do psicólogo. Porque, vamos lá, às vezes a mulher ela sofre uma violência sexual, ela casa e vive traumatizada devido àquele abuso por anos. Chega um momento que ela chora, né? Teve vou dar uma historinha. Ela transava com o marido e chorava após a transa. Ela tinha um trauma. Mas quando ela chegou no meu atendimento, eu entendi que ela não precisava que eu defendesse o direito dela. Ela já tinha o direito dela violado como mulher. Porque ela precisava de um tratamento mental. Então, qual era o meu papel? Encaminhá-la para psicóloga, entender que não era culpa dela. Então, aí onde a gente tem que fazer essas trocas. Você sabe que você falando assim, eu tô pensando em casos em que eu atendo e até para te encaminhar isso, para a gente debater isso, né? Que são casos assim, porque para você, se você for pegar tem uma teoria antiga que quem está assistindo e fez ou administração ou estudou alguma coisa disso, conhece a pirâmide de Maslow. Dentro da pirâmide de Maslow, antigona a teoria, ultrapassada, mas sempre foi, você precisa, para você ter um bem-estar social, você precisa ter várias camadas de necessidades atendidas. E a camada de base, as necessidades básicas, né? A camada 1 lá da pirâmide é alimento, é sono, enfim, tem coisas biológicas. E aí a gente está falando muitas vezes, você está querendo dar um bem-estar na pessoa, a pessoa chega para você para conversar na clínica, porque tá com problema em relacionamento, ou enfim, tá perdendo o emprego e tudo mais, mas a pessoa não tem nem o básico garantido, que é a comida. Como que eu vou trabalhar autoestima, amor próprio de uma pessoa que ela não tem nem o básico garantido e ela tem direito a isso? Tem. E as pessoas não sabem que elas têm direito a isso. Então tem lá uma família de 5 pessoas morando numa casa, né, de 1, 2 cômodos, muitas vezes, porque eu faço atendimento social também. Eu não atendo convênio, mas eu tenho algumas vagas que eu guardo para atendimento social. Então, essa pessoa chega com 5 pessoas morando numa casa de 1 cômodo, só ela trabalha, né? E tá todo mundo ali ou afastado por algum motivo, ou é o pai que bebe, ou enfim, né? Tem vários cenários, a gente sabe que a realidade brasileira tem vários cenários diferentes, e a pessoa tá ali, ela sozinha, remando aquele barco, tentando fazer um movimento para trabalhar, né, para tentar, só que assim, ela não consegue pagar um curso para ela, porque ela tem que bancar a mãe que é encostada, pai, e assim, ela não tem as necessidades delas básicas atendidas. Como que eu vou desenvolver bem-estar, autoestima e amor próprio numa pessoa que não tem nem o mínimo? Eu tava vendo uma reportagem que minha amiga passou, para vocês terem uma ideia, em São Paulo hoje, não sei se você viu isso, você deve saber, mas para você ter uma vida com uma educação boa, alimentação boa, um lugar seguro para você morar, a pessoa gasta R$ 4.200 mensais. Um aluguel num lugar digno, uma comida boa, né? Não é luxo, gente, é o mínimo. Um aluguel, uma comida, o transporte, convênio médico, né? R$ 4.200. E aí, às vezes a pessoa recebe R$ 120 de Bolsa Família para sair da miséria. E a gente ouve muitas vezes eu falar assim, porque o pessoal é vagabundo, né? Você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. Como você ensina alguém a pescar com fome, né? Então, eu tô começando a abrir a minha cabeça, até, Michele, com as nossas conversas, porque a Michele me convidou para fazer essa live e a gente trabalhou junto, mas a gente não tinha essa parceria que a gente está começando agora, né? E aí, a hora que eu comecei a conversar com ela, eu falei, opa, tem uma realidade que eu desconheço nessa história da assistência social, porque geralmente quem vai me procurar para clínica particular, né, é alguém que tem condições de bancar. Eu não acabo pegando situações tão precárias que nem era como eu era na ONG. Mas eu tenho os atendimentos sociais. Então, eu tenho 3 ou 4 pessoas hoje que eu atendo, que eu vou, saindo, né, daqui, eu vou mandar mensagem e vou ter essa conversa. Olha, você já procurou uma assistente social?
que era uma coisa que pra gente, eu tive na faculdade a matéria de políticas públicas, só que quando a gente está numa faculdade que não é assistente social, por exemplo, você pega só o básico do básico, assim como o assistente social pega o básico da psicologia. Então, a importância de se trabalhar de uma forma multidisciplinar, né, é para que a gente possa se complementar na atenção da vida e dos direitos das pessoas, né? Sim, porque vamos supor, a questão social, quando a gente fala que o profissional do social ele é o defensor da justiça social, não entra classe social. A gente pode pegar lá, vamos supor, uma mulher, vou dar, até tem vários exemplos que a gente acha por aí. Uma mulher casada com um marido bem-sucedido, só que ela sofre violência doméstica. Ela tem medo de denunciar e é uma delegacia da mulher. Então, o que ela pode fazer? Procurar o serviço social. Porque o serviço social que vai fazer o quê? O primeiro acolhimento. Explicar quais são os direitos dela. Que ela pode, depender, ela pode ter mudado de identidade. Então, assim, a violência, ela não tem classe social, infelizmente. Ela está em todas as áreas. Eu não atendo, às vezes, só pessoas baixa renda. Pelo contrário, o meu público hoje são pessoas que pagam pela minha consulta, né? Uhum. Eu atendo advogados, faço trabalho por PJ, de São Paulo, como perita judicial técnica, quando nomeada. Uma ONG me liga, olha, eu preciso criar um projeto. Então, a minha empresa ela tem vários segmentos dentro do serviço social. E a psicologia, e eu falo que a pessoa que sofreu a violência, se ela não tiver o apoio psicológico, ela não vai andar. Não adianta eu colocá-la em programas de transferências de renda, um exemplo, Bolsa Família. Ele é um elemento para a pessoa sair daquela situação. Não quer dizer que ela vai viver a vida dela toda. Só para ela poder começar a ir. Quando a gente fala... Ter o mínimo do necessário para você dar o primeiro passo, né? Você começar. Que nem uma vez eu tenho uma senhora, não, uma mulher da minha idade, ela não tinha os dentes, porque ela sofreu violência doméstica e o marido quebrou todos os dentes dela. Ela tinha o Bolsa Família porque ela queria? Não, é porque ela teve alguém que levou ela no CRAS, porque ela nem sabia o que era o CRAS, o que era a psicóloga começou. Então a gente trabalha. Parece que não, mas tem muita gente ainda, assim como a gente não conhece assistente social, tem muita gente que acha que psicólogo é coisa de louco. E é importante a gente pontuar, Michele, porque assim, às vezes fica uma pergunta para mim, que nem quando eu fui eu fui começar a mexer com consultoria financeira, né? Contratei um consultor financeiro. Fica uma pergunta assim, mas por que será que a gente não tem a informação do que é assistência social? Do que é uma inteligência financeira? A gente vive em um sistema que não está interessado que a gente conheça os nossos direitos. Não. Porque quanto mais a pessoa for ignorante, mais ela pode ser explorada. Né? A gente é explorado desde que o Brasil começou. E isso continua. O Brasil, ele nasceu do estrupo, na verdade, né? A mulher, ela nasceu do estrupo. Eu falo pelo contexto da minha família. Vou puxar minha árvore genealógica. Eu tenho uma avó que foi laçada na época. Acho que por isso que eu já tenho esse espírito meio, né? Vai que vai. Então, a gente tem os direitos violados. E, assim, o que eu quero deixar claro é que direito violado não tem classe, né? A gente teve até um caso recente em Campinas, do próprio pai que abusava do filho e ele morava num super condomínio aqui em Campinas, um profissional renomado, né? E aí, como que fica o direito dessa criança? Quem que vai atuar? É o conselho tutelar. Então, vai para o juiz. Que faz parte da assistência social, né? Tem para assistência social, porque a assistência social vai ter que fazer o quê? O laudo social, o parecer, o estudo social, dentro dos instrumentais técnicos. Então, quando a gente fala de um atendimento, ele pode chegar para a mulher, ela fala assim, olha, eu estou atrás de um assistente social porque eu preciso de informação. E as pessoas não... Felizmente, o assistente social ainda, ele não é visto pela população como defensor da garantia de direitos e da justiça social. Ele critica, né?
A Constituição Federal, até é legal dizer que de 1988, quando ela coloca dignidade humana, é que entra o serviço social. Porque antes era só assistencialista, então é até novo. Eu até me controlo. Às vezes a pessoa fala assim, me arruma uma cesta básica? Eu falo, não trabalho com doação, trabalho com seu direito. A gente pode ver qual o programa, né, do Estado que você pode ser, você se enquadra, aonde, como que vai funcionar. Mas, assim, a conclusão minha é que o serviço social e a psicologia, elas andam de qualquer forma, sejam pública ou privada. Elas necessitam Uhum. uma, porque quando o paciente ele vai no seu consultório, ele vai lá pública. Vamos supor que você pega um exemplo, uma violência doméstica. Essa mulher, ela vai precisar de uma renda se ela nunca trabalhou para sair desse relacionamento abusivo, correto? Ô, Mi, tá cortando um pouco a sua conexão. Voltou? Ainda não, peraí. Ainda tá É, cortando um pouco. vamos esperar um pouquinho. Acho que é o sistema querendo derrubar a nossa live. Tá, não, tá cortando um pouco. Eu não sei como que tá a sua internet aí. O pessoal que tá assistindo a gente tá cortando pra vocês também? Porque pode ser que seja a minha, né? Não Aqui sei. voltou. Acho que tá, agora voltou. Sim, voltou. Agora voltou. Tá. Acho que deve estar todo mundo na internet, né? Está todo mundo confinado. As lives da vida, né? Tá bombando. Bombando. Então, essa que é muito importante. Eu ter essa escuta qualificada de saber de quando eu preciso realmente encaminhar para o psicólogo, dar o início ao tratamento, e quando o psicólogo precisa encaminhar esse usuário, ou até mesmo essa família desse usuário, ou essa pessoa que ele anda tão preocupada com ela porque ela não tem uma. Então, a gente faz um trabalho não só com uma única pessoa, mas com a família toda, né? Porque senão. Isso é muito importante, né? É muito importante, principalmente, é assim, a mulher, eu converso muito sobre isso com as mulheres, né, minhas pacientes, e trabalho bastante empoderamento feminino com elas, mas geralmente a evolução trava a partir do momento que ela não tem como sair do relacionamento que é abusivo, porque ela não tem condições financeiras para isso, né? Sim. E aí ela trava nesse processo se ela não tiver essa informação, né? E aí é onde que o correto é o quê? É o psicólogo encaminhar essa mulher para o assistente social, fazer a introdução dela dentro das políticas de transferências de renda, que seja o quê? Da oportunidade, tanto que tem o banco de empreendimento para a mulher, vamos supor, que a mulher ela pode ir no, que nem em Campinas nós temos aqui o banco de empréstimo social, algo diferente para a mulher. O som tá sem, a gente não tá te ouvindo. Não, e agora? Voltou? Voltou. Voltou? Repete de novo pra gente o serviço de Campinas que tem. Por exemplo, aqui em Campinas nós temos o serviço que é o quê? Secretaria de Empreendimento em Renda. Temos o Banco da Mulher. Essa mulher, ela vem por onde? Através do CRAS ou encaminhamento. E ela estava Tá. no abusivo. Então, o Banco da Mulher proporciona uma renda financeira que nós chamamos de transferência de renda para ela iniciar o seu próprio negócio e ter condições de se manter. Então, assim, É muito importante isso, né? E assim, é uma coisa. Imagina, né? Eu sou psicóloga há 12 anos que eu tô formada. Já trabalhei na área social. Talvez eu tenha trabalhado como educadora social, então o foco era outro, né? Mas tem me aberto tanto a cabeça, tanto conversar com você, como conversar com a minha amiga, que é das ciências sociais, pra gente. Porque, assim, quando eu trabalho com a pessoa na clínica, eu trabalho ela é um indivíduo inserido num contexto social. uhum, Então, eu trabalho tanto o biológico, eu trabalho o psicológico e trabalho social. Né? Então, assim, aquela pessoa, ela está me trazendo queixas sobre que está inserida no sistema capitalista, no patriarcado, nas crenças cristãs, né? Que existe um contexto por trás disso tudo, né? Agora, esse gap de informação
que eu achei assim, acho que a minha descoberta da quarentena, sabe? Esse gap de informação de que não é que o governo pode ajudar as pessoas, mas que ele tem obrigação, né? Que é uma luta nossa, do nosso país, né? Por isso que quando o pessoal vai para a rua, aí cinco, e vai para a rua, e não sei o que é o dinheiro, e toda essa discussão que está em pauta agora, sem querer ser, né, escolher um lado da discussão, é porque quando a gente fala para essas pessoas assim, viu, vamos estudar história, né? É que existe um contexto histórico de luta tão grande para que você tenha acesso aos seus direitos, que você pegar países já que são desenvolvidos, as pessoas têm esse acesso aos direitos, que isso não é você ser folgado, é que você tem acesso a isso é seu por direito, e a única coisa que a gente está fazendo para essas pessoas é falar, cara, não é que você tá sendo folgado ou que as pessoas estão passando fome porque elas não estão indo trabalhar. Você tem direito a isso. Você está vivendo em um momento da qual você tem direito a ter esses benefícios. Você trabalha e paga imposto para isso. E aí você vê umas discussões tão primárias na internet, né, falando que você é folgado, que você está gostando de ficar em casa, que você quer auxílio do governo porque você está gostando de ficar em casa, e a própria pessoa não sabe que ela tem direito a isso, que isso é o direito dela. E a única coisa que falta para essas pessoas é informação. Mas também é mais fácil você repetir do que você reproduzir o que você vê do que você buscar informação também, né? Então, precisa ser falado sobre isso, né? Muito importante. Hoje, uma coisa muito importante que trabalha conjunto, o serviço social e a psicologia é o rompimento do ciclo vicioso que nós temos hoje, né? Então, vamos supor, eu cresci vendo meu pai batendo na minha mãe, eu acabo reproduzindo aquilo ali. Sim. Eu cresci vendo a minha mãe humilhando alguém, então eu vou reproduzir aquilo ali. Ou Uhum. reproduzir, aquilo vai me causar um grande trauma, uma frustração. Então, assim, é a quebra do vínculo mesmo, né? Então, Uhum. a gente, quando tem social, a gente fala, até brinca, fala assim, nossa, aquela mulher, ela era casada com alguém que usava droga, ela separou, ela arrumou outro cara que usa droga. Não. Aquilo é um ciclo vicioso que precisa de um tratamento. A mulher que fica no relacionamento abusivo porque gosta de apanhar, né? Clássico da. Né? Então não é bem isso. Até me perguntaram esses dias se eu ia responder os comentários machistas que eu recebo. Eu falei assim que eu tô com a minha inteligência muito evoluída para responder, não tô podendo. Mas é isso mesmo. O que as pessoas têm que entender que a psicologia ela é essencial e fundamental. Ela faz parte do serviço social. Ela é um braço do serviço social. Uhum. Adianta eu insistir esse cidadão em todos os programas sociais que existe e ele permanecer com o mesmo trauma. Aí, A psicologia também é nova. Ela é regulamentada no Brasil em 1964, no meio, né, de 64, assim, para garantir o quê? O bem-estar do humano que estava sendo privado disso, né, da sua individualidade, né? Quando que a assistência social é consolidada no Brasil, regulamentada? começa a ser regulamentado em 1990, se eu não me engano, viu? Nossa senhora, é muito recente, né? Muito recente, o CRAS e o CRES. Então, todo mundo é bebezinho. O serviço social ele começou lá em 1964, na verdade, mas como assistencialismo, não Uhum. defensoria de políticas públicas, né? Gente, e tem tanta coisa, né? Tem o CRAS, tem o LOAS, o SUS, tanta coisa que a gente batalhou para conseguir para as pessoas, né? De direitos humanos, exatamente por a gente vir por essa política de exploração, dessa corrupção, né? Política, e a gente nem sabe disso, né? Cada conquista histórica é o elástico do capitalismo que estourou. A gente só tem um benefício social quando estoura algum elástico do capitalismo. Um exemplo, o auxílio emergencial. Por que nós vamos ter o auxílio emergencial? Porque estourou o capitalismo. É verdade, né? Então, é assim. Então, o serviço social e a psicologia vêm junto. Então, o que eu quero deixar a mensagem? Não adianta eu inserir a pessoa
em vários programas sociais e ela não tratar ela mesma. Ela É buscar, verdade. ela aceitar que ela sofre uma depressão, ela aceitar que ela está num relacionamento abusivo. E muitas vezes ela só vai chegar até mim para ser inserida nos programas sociais quando ela começar a terapia com o psicólogo, que aí é certo, né? Quando ela E é começar, tão importante o seu trabalho para mim, porque para eu começar a fazer o movimento, essa pessoa precisa ter o básico atendido, né? precisa. E eu também preciso que ela entenda que ela está numa situação com um psicológico que ela tem que tratar aquele trauma. Não é que ela é louca, que ela é surtada, que ela é isso, que ela é aquilo. Exato. Porque até o próprio capitalismo, com esse discurso positivista tóxico, né, de que você tem que dar conta, de que você precisa ser melhor, de que você precisa sair do seu próprio buraco. Tem tanta gente se culpando, se cobrando, ansioso, depressivo, porque existe esse discurso hoje de internet, né? Eu tenho um post que está saindo bastante por aí de que se você não saiu da quarentena sem ter um ofício novo, ou ter lido um livro novo, não sei o quê. Então, tipo, você tá fazendo o quê, né? Você é meio, tipo, falando que você é folgado. Mas você não tem como você aprender um ofício se você estiver passando fome, se você vê sua família inteira desempregada, sem a renda, né? Então, existe essa necessidade hoje tão tóxica, esse discurso tão tóxico de que você precisa evoluir, de que você precisa ser melhor do que não sei quem, de que você precisa ser ótimo. E a maioria dos brasileiros ainda não tem o que é necessário básico. Né? Você, não sei, você pode me falar os números, não sei se é maioria ainda, mas eu sei que a gente tem uma grande população que não tem acesso, por exemplo, a saneamento básico, que não tem acesso a uma alimentação digna, a educação pública completamente sucateada. Como que essa pessoa vai se desenvolver nisso, né? Ela, Como que ela vai competir? ela já cresce com todos os. A criança ela já sai da maternidade, o direito dela violado. Já começa É ainda verdade. a criança e adolescente. Ou agora a gente tem a história do reconhecimento da paternidade, mas quantas pessoas com o pai ignorado a gente tem aí, né? Tem, verdade. Pai desconhecido, né? Como que você trabalha? Como que você vai, por exemplo, se você for pegar o Freud, que o Freud vai trabalhar lá, né? O pai, a mãe e tal e tudo mais. Você já começa por aí, né? Porque como que você vai trabalhar o pai e a mãe? Você já tem um buraco, você já tem um vazio já desde de antes de você se entender por gente, né? Tipo, da onde vem as minhas origens? E tudo isso para onde? No serviço social. Eu até falo que Vem um pouquinho mais perto de mim pra gente te ouvir, por favor. o serviço social ele tem o serviço social que é a proteção social básica, a média e a alta, né? É o que temos. E aí começa aquele usuário, quando ele não entra na proteção básica, para que ele não tenha o vínculo rompido, mas na verdade ele já está com o vínculo rompido, né? Uhum. Aí ele não se recupera. Aí ele vai para o outro serviço social, que é o médico, que ele já está sendo assistido. E acaba no último, que é o abrigo. Então, assim, será que isso, mais o tratamento público, na primeira fase, um exemplo, são o serviço de fortalecimento clínico, o CRAS, a educação, o SUS, ele não tem saúde mental melhor? Com certeza, com certeza. Porque assim, você precisa, para a pessoa, por exemplo, se sentir segura, ela precisa ter sido amparada, Sim, né? mas ela E foi. aí a gente vai entrar na questão da meritocracia, né? Já que é um discurso, é um debate longo. Mas, né, para a pessoa ela se sentir capaz de fazer uma entrevista de emprego, e para a pessoa se sentir, eu não sei, a gente tem um gato subindo aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Para a pessoa se sentir capaz para passar numa entrevista de emprego, para a pessoa se sentir capaz para ter um relacionamento, para qualquer coisa, ela precisa o quê? Ela precisa ter tido amparo para se sentir segura, para conseguir se desenvolver. Se você não tem um amparo desde sempre já, isso não tem só com pessoas que têm renda baixa, isso é com pessoas qualquer classe. Qualquer classe, porque às vezes você tem todo o dinheiro do mundo e sua mãe tá viajando, seu pai tá viajando, você tá desamparado ali. Você não tá sendo visto, né? Mas Você não tá sendo cuidado. vamos supor, você pode ter o dinheiro do mundo, você ficou sozinho na sua casa, entrou alguém lá e violou seu direito, você vai procurar quem?
Pois é. Então, gente, eu acho que é um conjunto, é o trabalho multidisciplinar dentro desses órgãos, né, como o CRAS e tudo mais, ele é tão importante, só que aí você entra assim, né, o quanto que esse profissional, pela estrutura, pelo Estado, é reconhecido, né? Porque quem vai trabalhar hoje numa é, consultoria psicopata online? O que seria uma consultoria de psicopata? Psicopata? Eu não sei, não. Depois, se você quiser me chamar para me explicar, chamar no direct, eu te falo. E quem tiver pergunta, pode mandar aqui, tá, gente? Então, você vai lá. Por exemplo, eu vejo as pessoas atendendo pelo SUS e tudo mais, um psicólogo, e o psicólogo pelo SUS recebe consultoria psicológica, faz. Se você vai pelo SUS, você ganha, sei lá, 10 vezes menos do que você ganhar pelo particular, né? E aí o psicólogo também tem as suas demandas, né? E então o serviço, o país, o governo atendo por WhatsApp, ô Gabi. O governo, ele não olha para esses serviços. Ao contrário do que as pessoas dizem, vocês estão alimentando vagabundo, vocês estão fazendo isso, aquilo. Não, ele precisa alimentar bem, o governo, o Estado precisa bancar bem os profissionais. Então, tem fisioterapeutas, tem médicos atendendo no SUS. Eu tenho uma paciente que é médica, que ela é médica lá em Araraquara, e ela não tem hoje, em época de pandemia, nenhuma máscara para ela usar. Então, Como que você vai garantir que essa pessoa trabalhe bem, que atenda as pessoas? Eu sempre falo para minha paciente o seguinte, e ela entra em choque, em desespero. Fala assim, ó, fulana, você tá tampando um buraco do Estado de ter saúde de qualidade. Você não vai poder salvar o mundo. que nem Né? eu não atuo no serviço social público. O meu trabalho é totalmente privado, que nem o seu. Uhum. Atuamos os serviços privados. Nós não somos funcionárias públicas, nós somos empresas privadas, que nem uma assistente social que tem uma empresa privada. Eu atuo pelo meu serviço. Então, eu tenho uma consultoria que a pessoa vai lá, ela vai pagar pelo horário para mim atender ela. Ponto. É a mesma coisa. Às vezes, Agora, tudo isso por quê? Porque a gente não é bem remunerado. Trabalhar para o público, a gente não é bem remunerado, né? E aí você já começa a aumentar a desigualdade, porque quem tem condições de pagar tem acesso a um profissional qualificado. Não que no SUS não vai ter um profissional qualificado, mas assim, é muita gente para pouco profissional, e aí não é todo mundo que consegue ter acesso. a pessoa até assusta, porque eu sou bem pioneira em consultoria e serviço social, né? Vem trazendo É mesmo? essa nova dinâmica do serviço social privado, de empresa, que é muito interessante. Porque às vezes a pessoa fica esperando uma agenda para falar com o assistente social no CRAS 10 anos, sendo que ele pode me ligar e não vai pagar um valor caro pela minha consultoria, ele vai ter a informação que ele precisa. É a mesma coisa que você. Imagina ele ficar esperando um tempão para passar com o psicólogo, se ele tem condições de pagar. Lógico, a gente tem programas sociais que a gente atende gratuitamente. Faz parte. Mas, repito, eu não faço assistencialismo. Eu costumo fazer assim, sabe, Mi? Eu falo para a pessoa, olha, o CRP coloca o mínimo de tanto para atendimento. Isso cabe para você? Se não cabe, me faz uma proposta de como que você pode fazer para eu te atender, porque eu também não quero atender só a pessoa que pode pagar, porque senão eu estou excluindo também. Então, eu costumo achar sempre um meio termo para ver o que dá para a pessoa, para que ela possa ter acesso a algo digno, sabendo que eu não vou poder fazer isso com todas as pessoas, porque eu também estou ali tampando um buraco, né? Que é a obrigação aí do Estado fazer isso, estou tampando o buraco, então não dá para eu atender todo mundo de graça ou todo mundo por 10, 20 reais. Eu tenho uma quantidade bem específica para isso, né? Porque eu tenho um lugar para bancar, banco caro e tudo mais, enfim. Mas eu acho que assim, o principal disso, né? E falando agora em época de pandemia, né? Que a gente colocou na nossa live, a gente tá com muita gente ansiosa. Tá chegando muita gente para mim com crise de ansiedade, com medo, com pânico e tudo mais. Muitas vezes, por quê? Porque eu não sei como eu vou conseguir pagar minhas contas, eu não sei como eu vou cuidar dos meus filhos, eu não sei. A gente tem pessoas, por exemplo, em situação de risco, que tá vivendo junto com o marido abusivo dentro de casa. Sim. Entendeu? Filhos vivendo com os pais, né?
super abusivos dentro de casa e que essas pessoas não têm essa informação de que ela tem acesso. A Kika mandou um oi aqui, Kika, essa live tá incrível, assiste depois. E por quê? Porque a gente... Oi? Tô avisando que a gente vai gravar a live. Isso, deixar disponível porque o psicólogo muitas vezes não tem acesso a essas informações do quanto ele precisa garantir o mínimo de condição necessário para essa pessoa poder evoluir. E aí a gente precisa fazer muito essa parceria da assistência social com a psicologia. Porque muito. Pode, vamos supor, eu estou no momento, a gente pode fazer a inclusão dela em um programa social de transferência de renda, e tentar solicitar na Coab um aluguel social. Então, tem vários direitos, temos garantidos dentro da política pública social e que não são conhecidos. E o Estado não tem interesse em divulgar nenhum. Claro. Né? Então, a gente também tem que ter a mudança de que o assistente social ele não faz assistencialismo e que ele é uma autoridade da política pública social quando ele fala sobre se a pessoa tem direito ao benefício ou não. Né? Uhum. Muito legal isso. É muito interessante isso, porque é uma coisa que surgiu em tempos agora de pandemia, no meu pensamento, sabe? Por mais que eu já tenha vivido, já tendo há bastante tempo e tudo mais, quando surgiu essa demanda, né, de pandemia, desses R$ 600, eu comecei a me questionar, eu falei, mas será, né? Enfim, você vai estudar, quando surge, muitas vezes que nem um caso clínico, quando surge um caso clínico diferente, você vai estudar para ver, né? Porque quando você está na faculdade, você aprende o básico do básico de cada matéria. Imagina, eu fiz 5 anos de faculdade e aí você vai aprender desenvolvimento infantil. Você aprende o básico do desenvolvimento infantil. Você vai aprender grupos. Você aprende o básico. É na prática, conforme vai surgindo a demanda, que você vai se aprofundando. Então, quando surge essa demanda, né, psicológica da questão da pandemia, do auxílio emergencial, dos direitos básicos, isso me trouxe um questionamento muito grande em relação a isso, porque eu fiquei refletindo, como é que a pessoa sai de um momento como esse sem ter o mínimo necessário? E aí eu fui atrás de informação, né? E aí você chegou nesse momento também, porque você que veio me procurar não fui eu, mas que bom que você veio. A hora que minha amiga tava me falando da renda básica e tudo mais, falei, cara, vai cair muito bem na minha live com a Michelle, porque até uma semana atrás eu não tinha assim, o tamanho da importância dessa parceria, né? Porque assim, se ela entrar no programa, se ela tá te buscando, se ela tá te buscando, olha, Estela, a gente tá nessa pandemia, Estela, eu tô vivendo com um cara que ele é abusador, eu saí de casa, me ajuda, eu preciso ter um aluguel social. Quem é que vai fazer essa demanda? O assistente social. É o serviço social que vai. Ô, Michele, e aí ele te paga, só para eu entender, né? Porque aí eu vou falar assim para os meus pacientes que estão vivendo situações como esse, eles te pagam por hora de trabalho, te paga por serviço prestado, como que é? E nem, é a mesma coisa de psicologia, tem a tabela do SEX, graduação, graduação, não sei o quê. Muitas das vezes eu não consigo cobrar o preço da tabela, lógico. E nem eu já estou lá já passei graduação, pós, e agora vou para o mestrado, né? Uhum. Eu faço a mesma coisa que você, eu negocio, falo, cara, eu posso te atender, mas graça não vai dar. Lógico, eu tenho lá, eu tenho uma meta, eu atendo 10, no meu projeto social, eu atendo 10 famílias gratuitamente. Além das 10, eu não consigo atender. E até mesmo porque eu falo que a pessoa, ela também, o profissional não pode fazer o serviço de graça. Porque não é assistência, é defensoria de garantir direitos e justiça social. Então, o trabalho tem custo. Um caso, para me fazer uma perícia, um estudo social, eu vou sair da minha casa, eu vou gastar gasolina, eu vou ter que analisar o caso, eu vou ter que ser... É um quebra-cabeça. Quantas horas? Vai me custar um dia. Então, é a valorização do trabalho também. Então, uma coisa que Sim. o social, ele precisa se valorizar. Algumas pessoas nem sabiam que existia a tabela do CEPS, do Conselho Federal da Assistência Social. Tanto que eu tive que ter colocar no meu site no começo, quando eu comecei a empresa, eu falei, olha, a minha empresa é privada, não é de graça.
A gente atende? Atende. Vou te mandar um link do PagSeguro, você compra no seu horário, eu te atendo. Então, as pessoas precisam entender que o serviço social ele não é gratuito. Isso é assim, ó, eu tô com tela azul aqui na minha cabeça, eu tô bugada com com essa, com uma coisa que com certeza eu deveria saber já, mas eu faço parte das pessoas em que não sabem, né? Porque a maioria, porque é feito, né, para isso. Não me culpo de não saber, mas porque é feito pra gente não saber, né? Cultural, a gente já muda, é cultural. Assim, É estrutural, é estrutural. Então é feito para você não saber que você tem direito, é feito para você saber que psicólogo é coisa de louco, é feito para você saber para você pensar de um monte de forma e você ficar se culpando do que você deixou de fazer, de que você tem uma vida ruim, e aí você vai lá e consome a sua culpa. Então você gera o sistema capitalista. Você se submete a empregos não tão dignos em relação à remuneração, porque você não faz ideia de que você tem direito daquilo. Então, né, para existir o rico, tem que existir o pobre, né? E a vaga servindo, né? de serviço social para ganhar R$ 1.980. Aí O eu quê? Desculpa. tive uma publicação de uma vaga de emprego para assistente social, eu ganhei R$ 1.980. Aí eu falei, cara, eu estudei 4 anos, 2 anos de uma pós de serviço social na oncologia, mais um curso de extensão de perícias sociais, mais os livros que eu li. Eu falei assim, eu vou ligar nessa empresa e vou perder a resiliência. Mas é a questão. A gente, lógico, tem um projeto na Câmara que nunca prova do piso salarial, mas que o assistente social ele tem uma responsabilidade sobre o ser humano muito grande, né? Uhum. Quando se trata de vínculos familiares, alienação eu até esqueci aqui, quando o pai e a mãe proíbem, Parental, alienação parental. ou até mesmo quando o idoso tem direito privado. Então, o campo do assistente social ele é muito grande. Então, ele atua no público, no privado e no judiciário. Isso é muito interessante. Muito, muito importante as pessoas saberem. Então, quando eu comecei a minha pós, eu comecei nos direitos da oncologia, pacientes paliativos. Depois eu fiz o curso de extensão em perícias judiciais. Só que no final tudo se casa. Tudo. Uhum. E acho que eu continuo estudando. Eu quero agora, eu espero fazer um doutorado aí, pra cima, aprender, que a gente aprende do dia. E assim, tem tão pouco profissional olhando para isso, exatamente por não ser tão bem remunerado, né? Você tem que ser resistência, né? Você tem que, tipo, querer muito mudar o mundo e ser resistência e gostar muito do ser humano, que é assim, é uma luta que a gente luta pelo bem social, né? Pelo coletivo ou pelo, né, indivíduo e pelo bem coletivo, né? Você precisa querer muito isso. E como estas profissões não são reconhecidas e bem remuneradas, também, né, para desmotivar as pessoas de fazerem isso, né? Eu brinco, Lutar atrás do direito dos outros. eu falo assim que eu tenho que me automotivar todo dia, que eu brigo contra o sistema todo dia. Às vezes eu abro, É isso. se tiver uma matéria assim. Hoje foi encerrado todos os serviços de proteção básica, sociais. Nossa, cara, Eu fico imaginando pro assistente social você ler, né, no Facebook, tipo, fora o SUS, né? SUS. Essa discussão que tá tão em alta, né? E, enfim, é uma falta de conhecimento, né? fora o machismo também que tem, né? Mas a questão é isso. Eu acho que se a gente não lutar, a gente não muda nada. É. Eu acho que cada um tem um propósito e cada um tem uma missão. Acho que minha missão é colocar na cabeça do ser humano que eu não dou cesta básica e sim eu sou defensora de direitos. Arrasou. Vamos, ô, Mia, daqui a pouco tá acabando o nosso tempo aqui. Eu até passou E. o tempo. Oi? Até ultrapassou o tempo já da live. Ah, geralmente eu faço 1 hora. Vai dar 1 hora agora. Não, Vamos fazer o seguinte. Quem quiser fazer pergunta pra gente no direct, faz. Vou falar pra gente fazer essa conversa mais vezes, aprofundar aí essa parceria. E depois, na hora que terminar aqui, eu vou te chamar pra conversar, que eu quero tirar dúvidas.
Stella, Oi, obrigado por aceitar o convite. eu que agradeço. Eu sou sua fã, adoro seus vídeos direto. Eu virei sua fã agora, Michele. Quero fazer várias parcerias agora. Já tô com a cabeça a mil. Faz, não tem preguiça não. E é isso. E a gente Obrigada, viu, gente, por quem assistiu aqui, quem participou. Eu vi várias pessoas que eu conhecia que entraram aqui, passaram por aqui, que mandaram um oi aqui. Então, quem veio, quem participou, espero que tenha sido de grande importância aí para vocês. Quem puder, divulga, porque essas informações são essenciais para as pessoas. Saber sobre isso é essencial. Teve aqui, ó, aqui sobre pessoas em situações de rua para garantir o auxílio de emergência. Quais são os impactos do novo coronavírus para essa população? Então, a população em situação de rua, na verdade, ela ficou, no caso, em Campinas, né, pela responsabilidade da Secretaria de Serviço Social. Qual seria o correto? Sair das assistentes sociais, criar um plano de ação para cadastro. Eu não tenho essa informação como está sendo feito em Campinas, né? Porque eu trabalho diretamente no público, né? Eu trabalho no privado. Mas a prefeitura ela é responsável por cadastrar essas pessoas que não têm condições, né? Que são os serviços, no caso, de acolhimento, né? Que nós chamamos de abrigo, o programa da pessoa em situação de rua. Então, tem que ver como que cada município está fazendo esse cadastramento, né? Alguma Gente, desculpa, pode falar. Eu achei que você tivesse terminado. Ontem eu precisei sair de casa e tinha um senhorzinho aqui perto da Ponte Preta, morador de rua. Eu falei, ô, senhor Jéssica, eu falei, não, minha filha, o que é isso? Eu falei, ô, o senhor vem aqui, velho. Né? Então, assim, é aquela questão. O município, quando a gente volta na proteção social básica, o Estado, o município está fazendo o seu papel, aí é onde que a pessoa tem que cobrar quem que ela votou. O pessoal fala assim, ah, não gosto de política, né? Mas é tão importante a gente entender como que as coisas funcionam. Então, eu acho até que, até vou falar depois no meu stories, eu acho legal a gente falar, quem está assistindo aqui e que vê pessoas em situação de rua e tudo mais, quanto mais a gente puder propagar a informação de que essas pessoas têm direito, se você souber de alguém que está precisando e puder falar, olha, você sabia que você tem direito? Você sabia? A pessoa precisa saber que ela tem direito para poder ir atrás deles, né? Então, quem puder propagar a informação de que essas pessoas têm direito, eu acho que está fazendo a sua parte, de fato. Tanto que os meus posts tem lá, você sabia? Tem direito? Aí a pessoa ainda manda pra mim assim, mas eu tenho mesmo? Aí eu tenho que falar assim, tem direito. Eu tenho direito? Eu falo assim, bom, se você não entender de novo, tem que te encaminhar pra psicóloga pra eu te explicar. Tem direito, eu vou fazer terapia. Então, É assim, complicado. é complicado, mas é uma questão cultural e o Estado, ele faz com que as pessoas não tenham informação mesmo, não é interesse dos políticos, são poucos divulgado. E eu até assisti essa semana no Netflix o filme do Sérgio, né? Legal, recomendo ele. Qual o filme? Sérgio, do Netflix. Ai, quero assistir. Eu gostei muito. É uma boa reflexão pra gente, até como profissional. Porque às vezes nós Legal. lutamos muito na rua e lutamos pouco dentro de É verdade. Tem assunto até, né? Vamos preparar novas lives, viu, Mi? Mas, assim, referente ao coronavírus, dúvidas sobre direitos aí dentro da mudança da lei, você pode mandar no meu direct. A Estela, eu vou deixar o contato dela no meu post, com o telefone. Precisando de auxílio psicológico, gente, procura a Estela, ela mostra profissional, eu acompanho toda. Pode ir. Tá bom? Pode procurar aqui no perfil, pode adicionar lá, pode mandar direct também que a gente conversa. Vou deixar o contato da Estela no meu Facebook da empresa, no Instagram da empresa, todos no site também. Vou deixar lá como parceiro, pessoal. Tá? E assim, gente, se você está sentindo alguns sintomas de tristeza, a Estela pode explicar os sintomas que é melhor, né? Porque